A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2023 a revista que tem como tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 12. E eu já quero aqui apresentar aos irmãos a lição do nosso próximo trimestre, o terceiro trimestre de 2023. Nós estaremos estudando a revista que tem como tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Este será o nosso tema para estarmos estudando no trimestre que vem. E eu conto com a sua companhia. Se está sendo bênção aqui para a sua vida, divulgue o canal, nos seus grupos de WhatsApp, no seu network, para que a palavra do Senhor ela seja divulgada, seja alcançado vários corações através desse trabalho que Deus colocou no nosso coração aqui. Então, nós estaremos estudando a lição de número 12, e esta lição, irmãos, é para a data do dia 18 de junho de 2023. E dia 18 de junho é comemorado 112 anos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém aqui no Brasil. Então aqui vai os meus parabéns a essa igreja, a esta obra que Deus colocou no coração de alguns homens para que desbravasse e pelo qual, pela misericórdia de Deus, nós fomos alcançados. Estamos estudando aqui a revista da classe dos adultos, E esta revista, irmãos, ela estudou, esse trimestre aqui, nós falamos sobre relacionamento na família, pautados na palavra de Deus. Estamos chegando à penúltima lição, mais uma lição, nós encerramos essa revista, esse trimestre, e eu te espero, querendo Deus, para estudarmos juntos a revista do trimestre que vem. Esta lição de hoje, irmãos, então ela traz como tema Criando Filhos Saudáveis. Se você ainda não viu ou não teve a oportunidade de acompanhar, as 11 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Relacionamentos em Família. Estão lá as 11 lições para que você possa rever algumas. Tem vários assuntos aqui importantes, Todas as lições, Deus nos dá aqui uma aplicação para trazermos aos nossos dias. Temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, no verso 52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Temos como verdade prática para a nossa lição de hoje: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Então aqui, em Romanos capítulo 12, no verso 2, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Ela é boa, agradável e perfeita. E olha a verdade prática, irmãos, como é forte. Que os pais eduquem seus filhos. Nós vamos, no decorrer da lição, estudar sobre a vida de Jesus Cristo, sobre a infância, sobre a sua adolescência, sobre a sua juventude e a fase adulta. Como era o relacionamento de Jesus na sua família, desde o nascimento dele, o que a Bíblia nos fala e quando a Bíblia se cala. Nós vamos estar estudando esse contexto aqui. E a importância de termos um lar saudável para que os nossos filhos sejam educados e nos tenham como exemplo dentro da nossa família. Estaremos aqui estudando 3 objetivos então para a lição de hoje. O primeiro, revelar a normalidade da família de Jesus. O segundo, abordar as fases da vida de Jesus, conforme os evangelhos apresentam. E o terceiro, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus, o nosso mestre. E a parte motivacional da nossa lição de hoje. Temos que estudar, irmãos, essa lição, Um dos motivos, dentre vários, que nós devemos ter em mente, é que os principais agentes na educação, na formação, tanto na vida
secular, como na vida espiritual, na parte emocional, sentimental dos filhos, somos nós, os pais, né? Então, para que eles venham a ser pessoas íntegras, nós temos que ser exemplo, né, dentro da nossa casa. Então, em uma família precisa proporcionar todos os meios que uma criança necessita para se desenvolver física, psicológica e espiritualmente. Então, é nesse sentido, né, que nós precisamos estar aqui atentos aos conteúdos que nós estaremos vendo aqui. Temos como leitura bíblica em classe Evangelho, né, de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do verso 40, depois do verso 42 ao verso 52. Nós não estaremos fazendo a leitura agora, porém, citando, né, uns versículos aqui durante a nossa lição de hoje. Temos como palavra-chave, irmãos, para a lição de hoje, né, a palavra equilíbrio. E o que é estar em equilíbrio ou ser equilibrado? Na física, quando a gente está lecionando, né, a parte de momento, que é força vezes distância, ou na parte de cálculo de força resultante, nós sempre explicamos, né, que para que, por exemplo, uma placa ela fique em equilíbrio, uma rodovia, ela está pendurada ali por 2 cabos de aço que formam ângulos entre si, né? E esses ângulos, na medida correta ali, é que proporcionam o equilíbrio na horizontal, né, e na vertical ali dessa placa. Também, né, podemos citar, né, um ventilador pendurado, um gancho pendurado na parede, né, a tantos graus ali, quanto que ele aguenta de peso ou não. Então, o equilíbrio é o que? É aquilo que faz, né, as forças elas ficarem ali com uma tendência, né, vamos falar nesse sentido aqui, de quando em mesmo sentido, né, de resultante zero, ou quando em sentidos opostos vence aquela que está sendo ali maior, né, que tem maior intensidade. É nesse conceito aqui, né, só para a gente entender essa palavra equilíbrio. Na nossa vida, aplicando agora, todas as áreas da nossa vida, elas têm que estar em equilíbrio. Paulo vai dizer que nós somos espírito, alma e corpo, e se uma dessas partes estiver em desequilíbrio, com certeza vai prejudicar as outras duas. Daí a importância, né, de nós estarmos sempre em equilíbrio, né, para poder trazer a educação, né, necessária, ensinar os conceitos, os princípios bíblicos para os nossos filhos, amém? Bom, na parte de introdução, então, nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem, ou seja, nos ajude, né, aos desafios familiares atuais. Né? Um dos maiores desafios que nós vemos no mundo aí da educação, da pedagogia, pela misericórdia de Deus, ter a oportunidade de estar, né, atuando nesta área, é a terceirização, né, por parte dos pais da educação dos filhos. Nós vamos ver que biblicamente isso não é o correto, amém? Então, nós vamos caminhar aqui agora, depois desta introdução do que nós iremos estudar, dos objetivos, aos nossos tópicos e subtópicos. O primeiro tópico aqui, nós já vamos estudar sobre uma família normal. Jesus, né, o nosso mestre, ele nasceu em uma família normal. E olha só o primeiro subtópico, dados gerais da família. Bom, os pais de Jesus, segundo Lucas, capítulo 2, versos 4 e 5, foram José e Maria, descendentes da família real de Davi. Outra coisa que a gente precisa aqui frisar aos irmãos é que Jesus foi o filho primogênito. E o que é o filho primogênito? O que é a primogenitura? Era o termo usado para designar, né, é usado ainda para designar o primeiro filho, ou ainda também o que? Para designar o filho mais velho do casal, né, dos demais, né, de mesmo sangue, né, de descendência, né, os irmãos consanguíneos ali. Então, Jesus como primogênito, nós conhecemos a história, né, um anjo aparece ali a Maria, fala para ela, né, que ela geraria um filho provindo do Espírito Santo de Deus, e aí José, quando fica sabendo ali, né, ele intenta deixá-la secretamente, o anjo também aparece a ele
E aí a Bíblia vai dizer que eles creram, José fica com Maria e casa-se com ela e só vai conhecer Maria, sexualmente falando, após o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso resume, de forma aqui sucinta o nosso primeiro subtópico, saber ali a família e de que forma Jesus Cristo ele nasceu, o verbo se tornou carne, João vai dizer lá em João capítulo 1, verso 1. Então, no segundo subtópico, nós vamos tratar sobre os filhos de José e Maria depois de Jesus. Aqui nesse segundo subtópico, é importante a gente citar os nomes dos irmãos, Nós cremos pela palavra do Senhor, nós vamos trazer aqui referência bíblica, por exemplo, Marcos capítulo 6, no verso de número 3, Tiago, José, Judas, Simão e irmãs, ou seja, aqui nós entendemos que foram mais de uma, porque está no plural, as irmãs, a Bíblia vai dizer. Então, a Bíblia registra que os pais dele, de Jesus, tiveram outros filhos mais adiante, como eu já citei o nome deles aqui, e essa referência bíblica lá em Marcos capítulo 6, verso 3. Seus irmãos não aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Lá em João capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 5. Somente depois da sua ressurreição que os seus irmãos o aceitaram e o receberam. Paulo vai dizer isso sobre Tiago, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso de número 7. Então aqui esse foi o contexto para que nós possamos crer dentro da palavra do Senhor que José e Maria eram um casal comum, era um casal normal, só que eles sabiam que teriam um filho ali, especial, como nós vamos ver no decorrer da lição que se prossegue aqui. Como sinopse desse primeiro tópico, podemos trazer que Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Essa é a sinopse do tópico de número 1. O tópico de número 2, nós vamos falar um pouquinho, o tema dele é o modo de criação de Jesus. Este tópico, irmãos, ele tem 4 subtópicos que nós estaremos estudando a partir de agora. O primeiro subtópico tem como tema Jesus, o Filho especial. Então aqui nós já falamos aos irmãos como só pela fé, irmãos, pela fé nós cremos, nós ensinamos e nós professamos o que o Espírito Santo foi ali que gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. Maria não teve contato com José. A Bíblia vai trazer, a gente sabe dessa história e nós cremos pela fé. A revista traz aqui que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso de número 25. Então, Jesus foi e sempre será especial na nossa vida. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito. José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Então aqui foi anunciado a José e Maria o quê? Que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, lá em Lucas capítulo 1, no versículo de número 35. E nem por isso eles trataram Jesus de uma forma como nós já estudamos em lições anteriores, lá, por exemplo, na história de Esaú e Jacó, que nós vamos voltar a falar no final da aula, com o que a gente chama de predileção, que é o favoritismo a um dos filhos. Isso não é saudável dentro de uma família. Aqui também é importante a gente enfatizar que Jesus, ele tinha a natureza 100% Deus e 100% homem. Ele realizava milagres pelo poder do Espírito Santo como homem. Por isso que hoje, tendo fé e crendo, a própria palavra, e Jesus vai nos dizer, que nós, em nome dele, no nome dele, faríamos milagres, prodígios e maravilhas. Então ele realizava milagre ali como homem, porém, ele perdoava pecados como Deus. E esse foi o problema ali com os judeus, porque eles não aceitam até hoje Jesus, como o Messias. Então aqui nós podemos já estar caminhando para o subtópico de número 2, a infância de Jesus.
nós vamos tratar, né, da humanidade a partir de agora de Jesus. Qual a humanidade? Por exemplo, a infância, adolescência e juventude. Segundo subtópico, vem trazendo a infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de um objeto de um palácio real, pois os seus pais não tinham outra alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para ser circuncidado, para fazer ali a circuncisão. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos dos outros meninos nascidos em Israel. Aqui é importante a gente frisar também, né, que essa parte dele ser colocado no coxo está lá em Lucas capítulo 2, no verso de número 7, ali na manjedoura, tal, onde os animais ali comiam ali. E ele teve um tratamento comum, né, como qualquer uma outra criança daquela época lá. E também, irmãos, enfatizar que quando criança ainda precisou fugir, né, os seus pais ali fugiram com ele, levaram ele ali para o Egito para escapar do rei Herodes. Isso está lá, né, em Mateus capítulo 2, versos 13 e 14. Uma coisa importante a frisar, que o autor da revista nos trouxe aqui, é que Jesus, ele precisava dos cuidados de seus pais. E ainda hoje, irmãos, né, quantas histórias tristes a gente ouve de que pais, né, deixam de ter ali o cuidado. Esses dias eu estava ouvindo uma história de que um pai, ele levava mistura. Isso é real, porque a irmã congrega junto com a gente. Ele levava mistura para casa dele, ele comia, deixava os filhos dele olhando. É umas coisas assim que é até difícil da gente acreditar. Mas, né, pasmem os irmãos, né, são fatos verídicos e que as pessoas deixaram de ter o temor de Deus no coração e, infelizmente, né, ainda andam praticando nos dias de hoje. O terceiro subtópico deste tópico vai trazer como tema a adolescência de Jesus. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém, com os doutores da lei. Isso está lá em Lucas capítulo 2, do verso 4 ao verso de número 6. Lucas capítulo 2, né, versículos 4 ao versículo de número 6. Nós encontramos esta passagem aqui. Então, que Jesus ele estava debatendo ou tratando ali? De assuntos do Pai. Olha que a revista traz aqui pra gente aqui, ó. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, que era a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Aqui é importante a gente frisar, né, esses deveres religiosos. Me chamou a atenção aqui, né? Jesus, vamos falar, uma adolescente de 12 anos, né, que acompanhava os pais à igreja, vamos dizer assim. E aí hoje, irmãos, a gente escuta muito assim: não quis ir hoje, eu deixei em casa. Será que isso não vai trazer consequência lá na frente? Né? Porque eu penso assim, se hoje um adolescente de 12 anos, ele já tem esse poder de falar não vou e não ir, como é que vai funcionar isso como adulto? A Bíblia nos dá embasamento para isso, né? Ensino a criança, né, Provérbios 22, 6, a gente vai estar aqui ainda, no caminho. Não é mostrar o caminho e deixar ele sozinho, e também não é deixar em casa, é estar acompanhando, né? É estar acompanhando. Eu me perdoe a expressão, mas assim, a gente aprende, né, através da palavra do Senhor, que quanto mais a gente dá lado e afrouxa nesse sentido, mais distante, mais complicada a coisa vai ficar lá na frente, né? Então, além desse ponto aqui, desses deveres religiosos, eu estou falando que é obrigado. Vou ter que bater. Não, irmãos, é questão de educação, é uma questão de, desde pequenininho, já criar esse princípio espiritual, esse conceito bíblico. Não, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. E aí, eu sei, cada um tem a sua opinião, é difícil. Não estou aqui radicalizando, não estou falando que, e fiz uma pergunta, hoje eu abro mão de levar, será que amanhã eu não vou ter problema por causa disso? É uma questão, né? uma reflexão a respeito às diversas opiniões. Essa é a minha opinião, né, a respeito desse conceito aqui. Senão a Bíblia não ia trazer o ensinamento para a gente, né, de
falar para a gente levar, né, a criança, instrui a criança no caminho, né? Não ia ter esse versículo lá, e a gente lê bem explícito lá na palavra do Senhor. Outra coisa aqui que a gente precisa chamar a atenção aqui, ó, que lá no templo, ó, depois de 3 dias, né, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. E estes doutores, eles ficavam maravilhados, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Então, irmãos, mais uma característica, né, que a gente pode atribuir aos nossos adolescentes: levar a escola dominical, culto de ensino de terça-feira, né? Mas assim, toda vez que possível eu levo. Não, tem que fazer parte da nossa vida cristã, né? Os nossos deveres, né? Enquanto na casa do Senhor, estarmos congregando, estarmos congregados, aprendendo em comunhão uns com os outros. O quarto subtópico vai tratar sobre a juventude de Jesus. Neste subtópico, né, nós, pela palavra do Senhor, percebemos que dos 12 aos 30 anos, a Bíblia ela não traz relato. Então, onde a Bíblia não fala, a gente se cala também. É um dos princípios aí, né, do estudo da palavra do Senhor. Eu não posso trazer aqui algo que não está registrado na Bíblia, né, que não está no nosso manual de fé e conduta, para falar dos 12 até os 30, o que Jesus andou fazendo. A gente pressupõe que, como ele aprendeu a profissão do pai dele, né, de carpinteiro, que ele estava ali, vamos falar, exercia essa profissão, talvez ajudava em casa com os custos, né, com os gastos, etc. Mas várias vertentes surgem. Isso aqui é só uma suposição minha, né? Não tem um registro na Bíblia dos 12 aos 30, né? Para a gente, espiritualmente falando aqui, né, e biblicamente falando, né, é desconhecida essa parte. Aí a Bíblia vai dizer lá que com quase 30 anos, Lucas capítulo 3, verso 23, vai trazer o quê? Que Jesus foi batizado, né? E aí eu queria frisar aqui o quê? A importância, 2 coisas. Primeiro, né, a revista trouxe aqui pra gente, ó, tudo que se tem conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro, como eu relatei aqui aos irmãos. E a outra coisa a nós frisarmos aqui é a importância do batismo, né? Nós não entendemos como algumas famílias relutam tanto, né? Às vezes não é nem do próprio adolescente. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, a partir dos 12 anos de idade, ela já autoriza o batismo nas águas. E às vezes nós não entendemos como alguns pais, né, decidem isso pelos filhos, relutam. Entendo, né, respeito a opinião. Né, respeito a opinião. Estou aqui para ensinar como alguém deve educar ou não o seu filho. Só estou dizendo que da importância, né, do batismo nas águas. Nós lemos lá em João capítulo 3, no verso 5, quando Jesus fala ali a Nicodemos, da importância, né, de nascer ali das águas e do Espírito. Então, nesse contexto aqui, é outra questão que a gente deixa aqui com muito temor e tremor, para que possamos estar o quê? Refletindo sobre a importância do batismo. Esse mês que passou, o mês passado, retrasado, não me lembro, nós fomos ali na nossa igreja central acompanhar o batismo de alguns adolescentes nossos. Que alegria, irmãos! Aí depois eles participam da primeira Santa Ceia, aí no culto também é entregue lá o certificado de batismo. Você vê a alegria e a disposição. E o triste é assim, na minha humilde opinião aqui, pensamento meu, quando o adolescente chega e fala: olha, eu não vou batizar porque eu respeito a opinião, obedeço os meus pais e eles não querem, né? Aí a gente para e pensa, né, o porquê será, né? O que está acontecendo? Mas cabe a gente estar orando aqui para que Deus venha ter misericórdia, né, e cada um, né, faça ali de acordo com a vontade e o querer do nosso Deus. A sinopse deste tópico de número 2 vai falar assim, ó: a criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude, e dentro de um lar feliz. Nós vamos falar isso aqui daqui a pouquinho, na conclusão da nossa aula aqui. Então, podemos trazer aqui já o terceiro tópico, que vai trazer o tríplice desenvolvimento de Jesus. Bom, este tópico também, ele tem 4 subtópicos.
O primeiro subtópico tem como tema: Jesus crescia em sabedoria. Vamos lá então, né, entender esse contexto aqui. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Aqui, irmãos, a gente pode fazer alguns comentários de aplicação. O primeiro, né, ter princípios de vida. Lá em Efésios capítulo 4, verso 27 ao verso 32, os irmãos podem encontrar ali, né, uma das receitas que Paulo nos deixa de como nós devemos proceder para que as bênçãos do Senhor se façam manifestas e visíveis na nossa vida. Os irmãos façam a leitura, Efésios capítulo 4, verso 27 ao verso 32. Temos que ter princípios pautados dentro da palavra do Senhor, ensinamentos dentro da palavra para o nosso dia a dia. Outra questão aqui é resolver problemas. Quantas vezes nós temos em nossas mãos, essa semana mesmo, Deus me colocou numa situação assim, de ajudar a resolver o problema. E aí, às vezes pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, às vezes pelo aquele momento ali de não estarmos ali com o coração totalmente quebrantado, ao invés de resolver o problema, a gente cria ou aumenta o problema existente. Então, hoje, essa semana aqui, me veio a reflexão, né? Essa questão, estudando a lição aqui, de estar sempre buscando, irmãos, como resolver problemas, não como criar mais problemas, né? Então, que possamos estar, né, refletindo e pensando a respeito deste termo. Assim como Jesus tinha a predisposição ali, para, né, estar sempre ajudando, sempre resolvendo o problema, que nós possamos, né, ser, Paulo vai dizer isso também, né, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né, que possamos ter isso no nosso interior, de resolver, não de criar ou aumentar, né, mais problemas. O segundo subtópico vem trazendo: Jesus crescia em estatura. A palavra estatura refere-se ao crescimento físico do menino, ou seja, né, de Jesus Cristo. Aqui, lá em Lucas capítulo 2, no verso 52, nós podemos ler que Jesus crescia, né, em graça e em conhecimento, que é o próximo subtópico nosso, e eu achei interessante vir primeiro sabedoria, depois estatura. Por quê, irmãos? Porque nós conhecemos pessoas de 15 anos de idade que já tem uma maturidade, né, de uma pessoa de 40, e conhecemos pessoas de 40 que não tem uma maturidade ainda correspondente à sua idade. Então, na minha opinião, a maturidade ela não tem a ver com a idade, né? A maturidade tem a ver com o quê? Com experiências de vida, com o quê? Com você ter um encontro, realmente estar ali buscando sempre estar praticando a palavra do Senhor, né? Talvez você conheça pessoas assim também, no termo nosso aqui, né? As pessoas, nossa, é tão velho e desmiolado, né? Eu já ouvi esse termo, e triste, irmãos, eu já ouvi esse termo de um adolescente, né? A respeito, né, da sua própria mãe, né? Na época a gente aconselhou, falou que não deveria, que esse termo, isso e aquilo, né? Mas no fundo a gente sabe que você olha e vê o adolescente com mais maturidade do que a adulta, né? No caso a própria mãe, né? E é uma questão assim de a gente parar para pensar, né? Então, nesse contexto ainda, falamos já que Jesus, né, ele desenvolveu, né, a profissão do pai dele, lá em Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao 3, para fechar esse segundo subtópico. Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria, né, a importância da gente estar incentivando os nossos filhos, não talvez a fazer aquilo que a gente faz, né, mas sendo uma opção também, né? Eu sou da área de metal mecânica, pela misericórdia do Senhor, né, formado em engenharia, e meus 2 filhos trabalham nessa área, né? É uma opção, né, que eles tinham, não que seja obrigatoriedade, mas confesso aos irmãos que é assim, de certa maneira, prazeroso, né? A gente poder passar, né, o legado, né, aquilo, e vou aqui frisar também que o meu pai se aposentou nessa área, né? E aí passou para mim esse prazer, esse gosto, e eu, pelo privilégio, pela misericórdia de Jesus Cristo, tive o prazer, né,
de estar passando para frente também. Então, terceiro subtópico, Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Aí algumas pessoas falam assim, né? O que importa é diante de Deus. Aí a palavra do Senhor vem dizendo que Jesus, a boa fama de Jesus corria. Se a boa fama corre, a fama ruim chega primeiro. Esse é um pensamento meu aqui. Então, crescer em graça diante de Deus, né? E diante de quem? Dos homens. Vamos entender o contexto aqui. Bom, aqui a gente precisa frisar, pelo menos, 2 pontos. Primeiro, a natureza da missão de Jesus Cristo, Filho, né, em relação ao nosso Deus Pai. Está lá em João capítulo 1, verso 1 ao 14, quando vai registrar ali que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? E muito interessante esse contexto, que os irmãos possam estar aí fazendo, né, a leitura total, né, deste texto. E lá no verso 49 de Lucas capítulo 2, diz assim, ó, e ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Quando Jesus foi encontrado lá no templo, seus pais perguntaram ali, ele falou, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu estou tratando aqui dos negócios do meu Pai, né? E aí, a revista ainda trouxe aqui pra gente, ó, que já a parte, né, da graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. Aí alguém pergunta assim, você é crente? Você fala, graças a Deus. Pronto. É como se fosse assim, uma vantagem em cima da pessoa. Não é. Colossenses, né? Paulo vai dizer lá em Colossenses 4 e 6, que convém que as nossas palavras sejam agradáveis, temperadas com sal, para que saibamos como responder a cada um. Se é crente, se é evangélico, sim, pela misericórdia do Senhor. Sei lá, outra maneira, mas uma maneira assim. Provérbios, né, 15:1 diz o quê? Que a palavra árdua suscita a ira, e a resposta branda, ela afasta o furor. Então a gente tem que saber, né, como lidar, como evangelizar, né, como falar do amor de Cristo às pessoas. O quarto subtópico vai trazer para a gente aqui, ó, algumas lições importantes, dentre elas sobre a educação dos nossos filhos. Primeiro, a responsabilidade é dos pais. Provérbios capítulo 22, verso 6, né, verso muito conhecido, ensina a criança no caminho que se deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se esquecer, ou se por um tempo ele se desviar, mas vai ser plantada a raizinha lá, vai ser plantada a sementinha lá, então ele vai estar se lembrando ali. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e 7, também vai falar, Deus ali instruindo o povo, ele fala assim, ó, guarde essas palavras que hoje vos dou, né, do seu levantar, no caminho, na mesa com os seus filhos, né? Os irmãos podem estar lendo ali o versículo na íntegra, mas o foco aqui não devemos terciarizar a educação de nossos filhos. É triste, irmãos, quando nós estamos de frente com pais e eles falam assim, não sei mais o que fazer, né? Esse aí eu ouvi essa semana na igreja, né? Que Deus nos ajude. Aquele ali só a misericórdia de Deus. Aí eu falei, não é só a misericórdia de Deus, não. Me perdoa, irmão. Deus dá, eu falo mesmo aqui, ó. Falei, não é só a misericórdia de Deus, não. Vai abrir mão agora, o menino tem 14, 15 anos, como é que vai ser isso? Não pode abrir mão da responsabilidade, não. E aí, irmãos, às vezes a gente pensa e fala, Senhor, me perdoe por essa palavra um pouco mais dura. Mas tem que ser falado. Não é só a misericórdia do Senhor, vai deixar na mão de Deus. Né? Nesse sentido aqui que estou falando, e a parte dentro de casa da educação, e a varinha da correção, como é que fica? Né? Então, cada um tem que fazer aqui a sua parte. Outra lição importante, ó, é que no lar tem que se propiciar um ambiente saudável para a criança desenvolver o quê? Nós já falamos lá, se desenvolver tanto fisicamente, como psicologicamente, como espiritualmente, dando o que? Exemplo. E lar vamos falar assim, um trocadilho, né? Lugar de amor e respeito, né? 3 palavrinhas que faltam hoje na vida, né? Muitos têm uma casa, né? Mas não tem lar, né? É fato aqui para a gente também refletir. E uma outra lição que a gente já até comentou aqui Jesus foi tratado de maneira igual, mesmo sendo especial.
né? A gente não vê em nenhum conceito bíblico, nenhum versículo, José e Maria tratando Jesus melhor do que os seus irmãos. Não, né? Que é o que a gente chama de predileção. Olha lá Gênesis capítulo 25, verso 28. A Bíblia vai dizer que Isaac amava mais a Esaú e, né, a esposa dele amava mais quem? A Jacó. Olha só o que acabou acontecendo nesse contexto todo. Nós já estudamos lições anteriores a respeito disso. Então, caminhando aqui para a nossa sinopse, né, deste tópico de número 3, o Senhor Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens, né? Diante de Deus, né, a misericórdia e a graça do Senhor para a nossa vida. E diante dos homens e diante dos nossos filhos, exemplos, né? O filho, a criança está vendo o que você faz, não está, vamos falar assim, nesse contexto aqui, telefone, gosto desse exemplo, telefone toca, fala que o pai não está, telefone toca, a mãe fala, diz que não tem ninguém, não, mãe, está no portão, não tem ninguém. O exemplo, irmão, não é da minha casa não, misericórdia, só um exemplo que a gente, né, ouve por aí, as coisas acontecendo aí. Onde é a escola? Né? Lembra lá da aula anterior sobre mentira? Muito filho está sendo formado na escola da mentira dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Que Deus nos poupe, tenha misericórdia da nossa vida. Bom, a conclusão da nossa lição de hoje, nós vimos nessa lição aqui que a família de Jesus é um exemplo para nós estarmos seguindo. Aos pais, né, sejam equilibrados e ponderados, e não devemos manifestar o que? Predileção. E aos filhos, o que nós aprendemos aqui? Serem obedientes e atenciosos aos seus pais. Que a nossa família seja um ambiente para o desenvolvimento, volto a dizer, espiritual, social e emocional para os nossos filhos. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 13, que terá como tema a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Querendo Deus, estaremos aqui fazendo um fechamento da nossa revista desse segundo trimestre. Que Deus o abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.